Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Vitor e desde já peço que deixe o seu gostei e se inscreva no canal, assim você será mais abençoado ainda. Hoje trouxe para vocês a resposta para alguns questionamentos, como por exemplo: por que Lula não está preso? Por que Lula foi inocentado? Por que Lula foi absolvido? Quando Lula saiu da cadeia? Quando Lula foi solto? Onde Lula foi preso? Onde Lula está hoje? Onde Lula mora atualmente? Então vamos nessa. Serei imparcial aqui, e vou contar tudo para vocês. À frente nas pesquisas de intenções de voto, Lula vem sendo chamado a dar explicações sobre sua ficha na justiça depois de ter ficado 19 meses preso, entre 2018 e 2019. As condenações deixaram o petista de fora da disputa presidencial de 2018, que elegeu o atual presidente Jair Bolsonaro, PL. Não foi a primeira vez que Lula foi preso. Em abril de 1980, durante a ditadura militar, o então presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema foi detido sem mandado judicial. Ficou 31 dias encarcerado, enquadrado na Lei de Segurança Nacional por liderar uma greve de trabalhadores na Grande São Paulo. Afinal, por que Lula foi preso? O ex-presidente foi preso no dia 7 de abril de 2018, 2 dias depois de o juiz Sérgio Moro ter expedido ordem de prisão contra ele no processo do triplex do Guarujá. A sentença do magistrado havia sido confirmada e a pena aumentada pela 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede em Porto Alegre. Lula foi condenado a 12 anos e 1 mês de reclusão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Depois, em abril de 2019, o Superior Tribunal de Justiça, STJ, reduziu a pena para 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão. Na ocasião, o Judiciário concordou com a acusação do Ministério Público de que Lula teria recebido o apartamento no litoral paulista como propina da empreiteira OAS. A prisão do ex-presidente naquele momento foi possível porque, à época, o Supremo Tribunal Federal, STF, tinha a posição de que réus poderiam começar a cumprir pena a partir do momento em que o tribunal confirmasse a condenação determinada pela primeira instância da Justiça. Enquanto estava preso, Lula teve uma segunda condenação no caso do Sítio de Atibaia, ASP. A Justiça determinou que ele cumprisse 12 anos e 11 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Concordou com a acusação de que o ex-presidente teria recebido, em 2010, propinas da OAS e da Odebrecht por meio de reformas no imóvel. No total, o ex-presidente ficou 580 dias preso na sede da Polícia Federal em Curitiba. Afinal, por que Lula foi solto? Ele foi solto no dia 8 de novembro de 2019 por ordem do juiz Danilo Pereira Júnior, da 12ª Vara Federal de Curitiba. A soltura veio como consequência de uma mudança de posição do STF a respeito da prisão em segunda instância. Em novembro de 2019, a Corte alterou uma jurisprudência que prevalecia desde 2016. O placar do julgamento foi apertado, 6 votos a 5. O STF passou a entender que réus só podem ser presos após o trânsito em julgado do processo, ou seja, quando não couber mais recursos. A decisão, tomada em julgamento de caráter abstrato sobre a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal, beneficiou o ex-presidente e outros presos que estavam sob custódia do Estado por terem contra si condenações confirmadas pelos tribunais. Com a soltura, Lula passou a responder aos processos em liberdade. Outras espécies de prisão, como a preventiva, continuam sendo possíveis no curso do processo, mas desde que preenchidos os requisitos previstos na lei. Afinal, Lula foi inocentado? Lula tem afirmado que foi absolvido em todos os processos da Lava Jato. Não é bem assim. A legislação brasileira estabelece regras de como as pessoas devem ser processadas criminalmente pelo Estado. No caso de Lula, o Supremo Tribunal Federal entendeu que algumas dessas normas não foram respeitadas. No processo do triplex do Guarujá, a Corte considerou que o então juiz Sérgio Moro, então titular na 13ª Vara Federal de Curitiba, foi parcial no julgamento de Lula e declarou a suspeição do magistrado.
A identificação desse vício fez com que os ministros anulassem o processo. Na prática, é como se ele nunca tivesse existido. O STF decidiu ainda, em julgamentos realizados em 2021, que os casos do triplex no Guarujá, do sítio de Atibaia e de 2 ações penais envolvendo o Instituto Lula deveriam ter sido julgadas pela Justiça Federal em Brasília e não em Curitiba, onde Moro atuava como juiz. Uma vez no Distrito Federal, a Justiça reconheceu que houve prescrição, ou seja, que o prazo para o Estado buscar a condenação do ex-presidente havia acabado. Tecnicamente, Lula não foi absolvido porque isso ocorre apenas em algumas hipóteses determinadas pelo artigo 386 do Código de Processo Penal quando, por exemplo, fica provado que o réu não cometeu o crime ou quando não há provas suficientes para a condenação. Não foi o que ocorreu nos casos citados envolvendo o ex-presidente, já que os processos acabaram anulados porque as regras do processo penal foram desrespeitadas, segundo o STF. Bem, pessoal, espero que tenha ajudado a esclarecer um pouco para vocês sobre essa situação tão delicada que estamos vivendo. Peço que tenham sabedoria e façam a escolha certa na hora de votar. Clique em inscrever para concorrer ao Pix anual quando chegarmos novamente a 100 mil inscritos. Fiquem com Deus e deixem seu gostei.